Antes de você se assentar, dê um abraço na pessoa mais linda que você encontrar no recinto. Se essa pessoa não é tão linda assim, profetize na vida dela, que até o término desse culto pode acontecer um milagre do Senhor, em nome de Jesus. Se você já fez isso, pode se assentar. É uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui. Deus abençoe o pessoal do louvor. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vocês, muitas mulheres aqui, parecia a Spice Girl Gospel, né? A galera se converteram, é claro, não é Spice Girl de crente. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Tem celulares aqui. O pastor Fred já falou dos celulares, 3 por 10. Ele falou uma coisa assim de dinheiro. Deus abençoe. Amém. Eu queria falar com vocês um pouco nessa noite sobre passado. Quero dizer para você desde já que o seu passado, que o meu passado, ele não me condena. Talvez a sua melhor forma de você viver hoje é lembrar algumas coisas de ruins que aconteceram no seu passado. E eu quero falar algo aqui no nome de Jesus que se encontra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes 7, 10. Salomão escreveu aqui esse capítulo top aqui, Eclesiastes 7:10, numa fase da vida que ele já estava em fim de festa já, estava bem velho, mas ele escreveu isso aqui numa fase extraordinária na vida dele. Esse mesmo capítulo, mais no comecinho, diz que é melhor você estar numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Então tem muitas coisas ricas nesse capítulo 7 que você possa abrir agora, Eclesiastes 7, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Outra versão, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente, essa é na linguagem de hoje. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, neste momento que o Senhor possa abençoar a Tua rica e poderosa palavra, que os nossos corações nessa noite venham a ser como uma esponja, absorver aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um aqui, ó Pai. Que ninguém saia daqui, Senhor, nessa noite da mesma forma, do mesmo jeito. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nem se for em uma palavra hoje, que essa palavra venha transformar vidas aqui neste lugar, nessa noite. Porque a Tua palavra nos afirma isso, que céus e terra passarão, mas a Tua palavra não passa. A Tua palavra transforma. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nesses breves minutos, ó Pai, que o Senhor venha falar poderosamente com o Teu povo que está aqui, que tem fome e sede do Senhor, da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Antes de falar sobre passado, eu queria tirar um selfie, depois eu vou mostrar para você por que nós vamos tirar um selfie. Fique em paz que eu não vou postar esse selfie. Esse selfie tem a ver com a mensagem. Eu quero tirar um selfie aqui para mostrar algumas coisas para você. Não precisa fazer careta não, pode ficar em paz. Tirei, está reservado aqui. No final eu volto a falar do selfie, em nome de Jesus. A Bíblia aqui está dizendo que passado não foi o melhor do que hoje. Tem muitas pessoas, principalmente pessoas próximas a você, o seu familiar, dizendo que antigamente as coisas eram melhores. Antigamente o povo vivia mais feliz. Antigamente a igreja era melhor. Antigamente os jovens como eu e você tinham mais compromisso com o evangelho. Aquelas pessoas saudosistas, né, que só vivem no passado. Realmente tem algumas coisas que no passado foram maravilhosas. Só que hoje, aqui, como diz o Salomão, está dizendo aqui que não é sábio você ficar pensando no passado. Porque cada minutinho que passa é um milagre que não se repete e passou, passou. E às vezes nós queremos morar neste lugar. E às vezes nós queremos fazer da nossa vida o passado. Às vezes a sua preocupação hoje, nossa vida, num caminhar cristão ou não, nós passamos por processos, por fases. Eu costumo dizer que a vida, às vezes, os homens vão entender isso, que a vida, às vezes, é como um videogame. Cada fase que você passa, as coisas vão ficando mais difíceis. Mas há processos a passar. Existem pessoas que têm hoje 30 anos, mas têm cabeça de 15. Existem pessoas hoje que têm 18 anos, mas têm a cabeça de 50 anos. Por isso que eu creio numa teoria, que não existe velho chato. Existe uma pessoa chata que ficou velha. Né? Você já pensou nisso ou não? Todo velho é chato. Não é. O pastor Fred é um tiozinho legal. Né? Ele conta os negócios. Né? O pastor Fred é legal, apesar da sua idade avançada. Né? O passado é para você ver, o passado só serve para uma coisa, para você ver o quanto você era feio. Você já viu uma foto de RG?
A sua foto de RG é bonita ou não? A sua foto da CNH sua é boa ou não é? Esse dia eu tive a oportunidade de ver a foto da pastora Vasti e a foto 3x4 estava o corpo dela inteiro. Né? Não sei como ela conseguiu fazer isso. Se não matarmos o nosso passado, não podemos salvar o nosso futuro. Tem pessoas que ficam presas no passado, elas vivem do passado. Tem pessoas que ela quer ser melhor em tudo. Tem amigos assim, que você fala assim, eu estou com uma dor de cabeça, ele fala assim, dor de cabeça? Eu já tive tumor na cabeça. Ele potencializa o passado dela. Eu já passei fome, eu já morei no São Marcos, fica a dica. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. O seu passado não pode trazer para você esse mal-estar. Diversas vezes Paulo orientava para o povo não andar nas antigas práticas. Paulo estava pregando, falando em diversas cartas, aí o povo queria voltar para as antigas práticas. O povo, quando estava escravo no Egito, eles olhavam, eles não contaram, não é alguém que contou a história para eles, não. Eles viram o agir de Deus, Deus fazendo as coisas, as pragas que Deus mandava, a libertação do povo, o povo viu. E mesmo assim o povo murmurou, como era bom o Egito, a gente não sabia. Que saudade das carnes de panela do Egito. Que saudade das cebolas do Egito. O ser humano é assim. Quando ele quer realmente progredir na vida e essa progressão não dá certo, a tendência é ele voltar à estaca zero. E quando você volta da estaca zero, às vezes é difícil você continuar sozinho, porque o passado fala mais alto sobre você. As pessoas, elas querem lembrar do seu passado, sabe por quê? Muitas pessoas querem lembrar do seu passado porque elas têm medo do seu futuro. Talvez você fez algo de errado e você reconhece isso. Você já aceitou a Jesus, você já reconheceu esse pecado seu. Meu irmão, mas a vida que segue. Não tem como você, já que foi falado aqui, eu quero usar o gancho. Eu vejo que é até de Deus esse gancho do pastor Fred, dele falar dos Vingadores. Os Vingadores têm uma das pedras que é do tempo. Se eu não me engano, a pedra... Me ajuda os Vingadores aí. Amarelo ou azul? Não lembro agora. Verde, nenhuma das duas, é verde. Né? Lembrando de verde, lembro de Palmeiras, eu lembro que o Palmeiras não tem mundial e associa um monte de coisa aqui, vai. Verde é o poder do tempo, você não tem esse poder, não tem como você atrasar ou adiantar, não tem. E talvez você não é feliz hoje porque você está esperando alguma coisa que você ficou preso no passado ou você espera alguma coisa acontecer. O que te impede hoje de você ser feliz? Pastor, de dinheiro. O que te impede? Pastor, se eu fosse casado hoje, eu seria feliz. Amém os casados? Uns amém meio... Porque eu brinco falando às vezes isso com a minha esposa, né? Ou você é feliz ou você é casado. Os dois não tem como, né? Escolhe o que você quer, né? E às vezes, eu convivo no meio de pastores, eu falo com muitos pastores durante a semana, tem reunião de pastores de terça-feira, e às vezes eu vou conversar com uns pastores e eu vejo pastores que pararam no tempo, que falaram do passado. Antigamente a gente orava, umas coisas que eu fico pensando, a gente orava e nascia dente de ouro. Antigamente os gravetos acendiam mais, hoje acende um pouquinho só. Antigamente. Meu irmão, nós temos que aprender a ser pessoas do hoje. Viva o seu melhor hoje. A vida de crente é maravilhosa, sabia disso ou não? Que crente é feliz, as coisas, para as pessoas aí fora nós somos loucos, mas é maravilhoso estar diante do Senhor. É maravilhoso você ter experiência com Ele. Se você nunca teve uma experiência com Deus, você tem que buscar isso. Eu me lembro quando eu me converti, eu queria ter experiência com Deus e eu buscava orientações de pastores e não acontecia comigo. Eu estava vivendo a experiência dos outros, até que chegou um tempo que eu comecei a ter as minhas experiências. Nós temos que buscar isso. Se você está aqui nessa noite, se você já aceitou Jesus, você já foi batizado, você tem como herança o Espírito Santo sobre a sua vida, tem que orar mais, buscar mais, para você ter experiência com Ele. Para quando vir as coisas ruins na sua vida, de pensamentos passados, você se fortalecer, porque não tem como controlar a nossa mente. A nossa mente é assim. A nossa mente, às vezes, infelizmente, ela sempre vai para o negativo. Ninguém aqui acorda de madrugada, nossa, eu acordei de madrugada com uma vontade louca de orar. Se você tem essa vontade, você me passa como que eu não tenho vontade às vezes. Nós acordamos de madrugada às vezes, a insônia, a depressão, a ansiedade não nos deixa dormir, e a gente fica preocupado. Como antigamente eu fiz umas coisas erradas, como que vai ser o meu futuro? E nós não vivemos o melhor hoje. Servir a Deus é maravilhoso. É maravilhoso estar no meio dos irmãos. Não sei se você tem esse prazer de estar no meio de pessoas que realmente professam a sua fé, de pessoas que agregam na sua vida.
Ontem lá no UP 26 foi maravilhoso, uma palavra extraordinária do pastor Cavalari. O Senhor fez grandes coisas no nosso meio. E é maravilhoso estar nesse ambiente. Você que está aqui, eu sempre falo isso para ajudar os irmãos também, mas você que está aqui, você é solteiro, solteira, você está no melhor lugar do mundo, que é aqui na igreja ou em outra igreja, que você fica aqui depois, que você vai achar o nome da sua vida. Mas o seu lugar é aqui. Se você for para outra igreja, eu repreendo em nome de Jesus. Você não vai achar ninguém. É maravilhoso. Crente, quando une, tem que ter duas coisas. Tem que ter Deus no meio e tem que ter comida. Se tiver Deus e comida, já era. A gente vive essas coisas maravilhosas. O passado ruim faz você, às vezes, o seu passado ruim faz você carregar um peso que não foi feito para você carregar. Sabe quando você não tem necessidade de carregar um peso e você carrega? Antigamente, os pedreiros da vida, eu lembro que meu pai tinha um lá em casa, que foi fazer um serviço lá em casa, o pedreiro andava com um saco de cimento no carro. Ele tinha um Del Rey gigante, porta-mala, e ele falou que esqueceu há alguns meses esse saco de cimento lá, e o carro desgastou mais rápido, porque estava carregando um peso que não era para carregar. Que peso você tem carregado? Na Roma Antiga, quando era pego alguma pessoa que assassinou alguém, algumas das punições era amarrar uma pessoa já morta nela. Você já estudou sobre isso? Uma pessoa que já foi morta, aí eu matei alguém, e um dos castigos era pegar uma pessoa já morta e amarrar nela. E essa pessoa morta, ela ia apodrecendo, os vermes que o corpo ia apodrecendo entravam na pessoa viva, e ela ia morrendo aos poucos também. Por que eu trago para você essa ilustração? Às vezes nós somos assim, nós vamos morrendo aos poucos. É de pouquinho em pouquinho que o diabo tira você da presença de Deus. É de pouquinho em pouquinho que o diabo fala para você que não vale a pena servir a Jesus, porque é difícil demais. Porque não tem como ser crente hoje, ser jovem, não tem como hoje ter um relacionamento santo. Mas você sabe que tem. É fácil? Não é fácil. Eu namorei a minha esposa durante 1 ano e meio, e pela irmã até hoje, a irmã Natália, cadê a irmã Natália? Dá um tchauzinho de miss. A irmã não queria casar. A irmã tribulosa, não quer casar. Porque tinha dificuldade, quando falava de casamento, ela tinha umas coisas ruins que aconteceram no passado dela, na área sentimental. A irmã sofreu. Né? Eu cheguei na vida dela, mudou a situação dela. Só que eu sofri demais também, meu irmão, em relacionamento. Eu era uma pessoa resolvida, só que eu sofri demais também. Eu me lembro, as pessoas falam, né, que a primeira namorada, a gente nunca esquece. É difícil falar isso, né? Nunca esquece. Mas eu lembro que a minha primeira namorada, eu fui padrinho de casamento dela. Né? Eu amava, né? Então eu não tinha, para mim acabar, acabou. Eu sempre fui claro assim, até que eu cheguei na irmã, você vai ficar preso no passado ou você vai querer casar? Você vai perder isso aqui. Porque por ela, isso é verdade, não é piada. Por ela, a gente estaria até hoje namorando. Falei, está amarrado, irmã. A irmã é espiritual, né? Eu preciso orar. Falei, pode orar, eu te dou uma semaninha para você orar. E a irmã foi orar, foi atrás das irmãs do coque, falou que a mãe dela é pastor, o pai é pastor, foi orar, ela se libertou do passado e viveu hoje. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser pessoas do hoje, pessoas do agora. Pare de viver no seu passado, e eu vejo aqui algumas dicas para você não viver mais no passado. A primeira, pare de dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Você sabe dentro de você que tem algo que você precisa ser tratado. Eu não sei se a sua casa é assim, talvez a minha casa não era porque não tinha espaço para isso, mas toda casa, toda igreja tem um famoso quartinho da bagunça. Na sua casa deve ter o quartinho da bagunça, onde você guarda um monte de coisa. O meu pai é assim, meu pai às vezes ele passava na rua, ele via uma cadeira. E em casa não precisava de cadeira, mas ele pegava, porque vai que um dia precisa. Por que eu digo isso para você? Às vezes você, dentro do seu coração, tem um pouquinho que você precisa se entregar, deixar Jesus fazer uma faxina geral e parar com essa sofrência. Eu me lembro quando eu sofri no meu relacionamento, se a Maria Mendonça conversasse comigo, ela ia pegar umas 2 músicas e ela ia fazer. Tal. Sofrência demais, forte. Mas eu vivi um tempo isso, mas depois eu fui curado e sacudi a poeira e fui para frente. Eu não sei se você sabe, mas a sua vida, ela é única. Nunca mais você vai ter a idade que você tem hoje. E fica a dica também, terça-feira agora eu completo 37 anos. Eu sei que não parece, mas completo. Se você sentir no coração de dar algo, me procure depois do culto, em nome de Jesus. Nós não temos controle. A culpa, ela nos suga. Sabe aquele sentimento de culpa? Sabe quando você está crente?
batizado, cheio do Espírito Santo, e você vê o que não é para ver, e você faz o que não era para fazer, automaticamente vem aquele sentimento do quê? De culpa. Sabe quem te incomoda assim? É o Espírito Santo. O difícil é quando você faz algo de errado e você não sente nada. Aí que você já está um prato cheio nas mãos do diabo. Então, às vezes, nós temos que entender isso e reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que sem Cristo nada somos, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos um ponto fraco. Se você não conhece o ponto fraco, o diabo conhece, e é no ponto fraco que ele vai fazer as maiores provas da sua vida. Mas aí você tem que entender a ser forte. Às vezes nós ficamos presos e o inimigo faz hora extra nessa área, de deixar você preso. Porque ele sabe que você é livre, você pode todas as coisas. Que a Bíblia diz que nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Eu não estou aqui pregando para você um evangelho de facilidade, ao contrário. Eu estou aqui pregando para você um evangelho verdadeiro. A culpa, ela afasta você do seu destino. Sabe onde é o seu destino? É no céu. É lá que é o seu lugar. Uma vez eu fiz uma enquete com meus jovens na época lá. Eu falei que quem tem a convicção e a certeza que um dia vai morar no céu, levanta a mão. 10% levantaram a mão, tipo o dízimo do céu. 10% levantaram. Porque o diabo faz isso. O diabo coloca dúvida na nossa mente. O diabo às vezes fala, se eu perguntar isso para você hoje, você pode pensar, não, hoje eu acho que eu vou para o inferno. Porque eu fiz uns pecados aí, né? Eu fiz umas coisas que não era para fazer. E nós ficamos com esse pensamento às vezes. E o que eu fico louco com jovens, né? Acontece mais com jovens isso, eu trabalho com jovem há mais de 12 anos já. Isso acontece muito, quando o jovem pisa na bola, quando o jovem peca, ele não pede ajuda, ele não ora, ele não tenta se fortalecer. Sabe o que ele faz? Ele deixa de vir para a igreja, que era para ele estar aqui. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu estava mal, mas eu estava na igreja. E eu precisava de igreja. Eu estava num processo de restauração e eu queria só igreja. Eu já cheguei, irmão, que eu queria tanta igreja, eu já cheguei em culto de mulheres. Sério mesmo. Eu ficava na mesa de som. Deus, eu quero ficar na igreja. Eu era tipo uma barata de igreja, morava na igreja, porque a igreja me fazia bem. E é maravilhoso você andar com pessoas que te faz bem. Nós pensamos algo que não queremos. Eu volto a falar para você realmente vencer isso. A sua mente sempre vai para o negativo, sempre pensamos que não vai dar certo, não tem como, eu nunca vou casar, eu nunca vou conseguir morar fora do país, eu nunca vou conseguir terminar a faculdade, eu nunca vou. Não é sábio ficar pensando nas coisas do passado. Eu entendo uma coisa, que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Deus perdoou você, mas você não se perdoou. A Bíblia diz que quando você confessa o seu pecado, quando você se arrepende de verdade. Tem alguns irmãos que falam, Deus, eu vou para o culto hoje, eu vou cumprir meu ato religioso, mas durante a semana, pai, eu vou fazer do meu jeito. Mas, se não for assim, eu não quero. E nós nos tornamos pessoas o quê? Religiosas. Eu era um religioso, eu era católico, eu fiz a primeira comunhão, me batizei. Quando eu fiz a primeira comunhão, quando eu fui fazer a crisma, eu desviei. Não fiz a crisma, não deu certo. Eu desviei da crisma. Mas eu ia lá no São Marcos, a missa era de sábado à noite, eu ia na missa, fazia os negocinhos que tinha que fazer lá, só que eu já ia arrumadinho, porque acabava a missa, partiu Souzas. Alguém aqui conhece Souzas? Umas baladinhas lá, né, irmãozinho? Deus está vendo vocês lá, viu? Eu ia para lá, porque eu tinha medo de ir para o inferno, eu ia cumprir meu ato religioso e depois ia curtir a minha vida. E às vezes, muitas vezes é assim em nossas vidas, nós queremos somente cumprir os nossos atos religiosos. Mas Deus, Ele quer muito mais de nós. Ele quer que nós reconhecemos alguma coisa. No nosso estatuto, a nossa igreja, como é uma igreja global, ela tem um manual, e o manual fala assim que nós cremos na cura divina. Mas nós também cremos que Deus usa pessoas para nos curar, sabia? Porque tem irmãos que era pentecostal que estavam com câncer, não, eu creio que Deus vai me curar. E não ia no hospital, e morreu. E culpa Deus, a família culpa Deus, né, dessas loucuras. Então, se você está aqui, se você precisa de tratamento, está um tempo já em uma situação no seu passado parado ou parada, procure ajuda. Tem psicólogos aí, tem pessoas que podem te ajudar. Então, a primeira dica é essa: pare de dizer que está tudo bem. A segunda dica, para você não viver no passado: não achar que matar o seu passado é esquecê-lo. Não tem como esquecer.
Se você esquece as coisas como a minha esposa esquece, procure ajuda. Porque a mulher não esquece as coisas, né? Mulher, quando você faz uma coisa ruim com ela, principalmente. Eu me lembro, a minha esposa, eu posso brigar com ela hoje, ela fala, lembra há 10 anos atrás, quando você falou que eu estava gorda? Eu falei, irmã, 10 anos atrás, e você está aqui hoje. Às vezes é assim, nós queremos trazer à tona. Porque ontem nós ouvimos sobre isso, o homem, né, ele está preocupado com status, e a mulher com estética. O pastor, ontem que eu estava ouvindo, o Tiago Brunelli falou que ele foi no jantar com um amigo dele, empresário, e quando acabou o jantar, o amigo foi embora com a esposa, e ele falou, você viu, amor? Ele tem um jato, ele comprou um jatinho. Que empresário, como uma pessoa compra um jato? É um absurdo um jato. Ela falou, eu não sei de jato, mas você viu a cintura daquela mulher? Ela não estava preocupada com os status dele, ela estava preocupada com a estética, né? Você viu a pele dela? Como que ela consegue aquela pele? E às vezes é assim. Não achar que o seu passado vai esquecer, porque você não vai esquecer. Eu fico louco quando nós começamos uma história e você entende assim, ó, eu vou sofrer, pastor, está difícil, eu não consigo me libertar. Você carrega a mala a mais, e isso é tão forte e pesado. E acontece no mundo, se você for ver hoje nas companhias aéreas, se você carregar mala a mais, você tem que pagar por isso. Sabia disso ou não? Se você for, hoje você tem um limite de mala. Se você levar a mais, as mulheres sofrem com isso, né? Se você carregar a mais, você vai pagar. Se você carrega o que não é para você carregar, vai ficar difícil, porque o espírito da culpa, às vezes, quer falar mais alto. Às vezes, seus pais colocaram uma pressão em você, quer que você seja uma coisa que você não é. Às vezes, o espírito de culpa, eu converso com muitos jovens sobre isso, muitas mulheres principalmente, fala, pastor, eu sou culpado porque eu tive um relacionamento frustrado, eu me entreguei para a pessoa errada, e aquele grande sonho que eu tinha de me casar virgem, isso não vai acontecer mais. Eu falei, irmã, infelizmente isso não vai acontecer mais, mas tem que esquecer isso. A virgindade é importante no casamento? É, mas o mais importante é a sua vida hoje com Deus. Porque eu conheço pessoas que são virgens e não estão nem aí para Deus. Elas se guardam só nisso, mas no resto é uma vida depravada. Não carregue essa alta culpa. Quando você está... quando acontece algo de errado, quando você está de regime, e aquele amigo seu incircunciso, filisteu, chama você para um churrasco. E o que você faz no churrasco? Tá bom, eu vou. E você sofre essa recaída. E você fica mal, nossa, estava num propósito. Né? E quando você sabe que você está de jejum e você já está mastigando, Deus, perdoa. Deus. É difícil. Às vezes a culpa quer falar mais alto. Nós estamos carregando coisas que não fomos feitos para carregar. Se o acusador não consegue desviar você, ele vai tentar deixar a sua vida pesada. Essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso com excelência. E a minha vida era pesada mesmo dentro da igreja. E uma das coisas que eu aprendi a dizer, eu não conseguia dizer isso, porque eu tenho uma coisa dentro de mim que às vezes não faz bem. Eu tenho um desejo, acho que todos têm, um desejo de se sentir aceito por todos. E a gente não vai agradar todo mundo. Tem gente que está aqui que gosta de algumas pessoas, outros não gostam, a gente não vai agradar. Mas com essa necessidade que eu tenho, eu tinha dificuldade de dizer não. Hoje eu falo não fácil. Não tem como. Não tem. Porque quando você fala sim para tudo, a sua vida se torna um peso. E quando você faz promessas, não, esse ano, no nome de Jesus, segunda-feira eu vou começar a tomar Herbalife e eu vou emagrecer. Aí passa terça-feira e você não consegue. Aí você fica mal, você fala, é tudo perdido mesmo, eu não arrumo ninguém, vou ficar gordo mesmo. Não tem problema. Leve o essencial. Vença a procrastinação. É deixar para amanhã. Eu fico louco, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito acelerada e eu quero as coisas resolver na hora. Hoje eu fiz um monte de coisa hoje, metade eu poderia me remanejar para outro dia, mas eu fiz tudo hoje. Eu sou uma pessoa, eu sofro com isso. Mas eu sou uma pessoa, eu tento ser uma pessoa do agora. Eu quero vencer algumas coisas que estão interrompendo, de algumas coisas de Deus liberar sobre a minha vida. E também aprendi, para ter uma vida mais leve, tranquila, eu aprendi uma coisa muito importante também. E você vai dizer para a pessoa, eu sei que você odeia isso, mas isso você vai gostar de dizer. Fala para a pessoa do seu lado, cuide da sua vida. Fala para ela.
Pastor, meu sonho era dizer para uma pessoa que não está aqui. Por que eu falo isso para você? Porque às vezes, como crente, a gente quer cuidar da vida dos outros. Aquele irmãozinho lá, aquilo lá tem tudo, menos Jesus. Aquela pessoa lá, irmão, cuida da sua vida. Pastor, aquele irmão lá, começou a vir na igreja, ele não é batizado ainda, ele está fumando. Irmão, cuide do seu pulmão. Deus vai tratar ele. Eu me lembro que eu cheguei a batizar uma pessoa que fumava. Escandalize isso, pior que está fumando. Só que eu entendia ele, a nicotina estava muito forte, ele fumou durante 25 anos, ele não queria mais fumar, mas era algo mais forte que ele. E eu lembro até hoje, no meu começo de ministério, eu batizei, falei com o meu pastor, falei com a junta e batizei. Meu irmão, 25 anos fumando. Depois que ele se batizou, na mesma semana, ele parou de fumar. E se eu sou um cara religioso, vai se converter, para de fumar, você batiza. Talvez o cara estava morto até hoje no pecado. Eu sou uma pessoa que eu acredito em pessoas. Eu quero sempre ignore a sua memória. Se tem algo que te faz mal, mude. Exemplo, se você está na sua casa, você está assistindo alguma coisa, e você não gosta do que você está assistindo, o que você faz? Muda de canal. É simples assim, muda de canal. Mas o problema é que você sempre fica no mesmo canal, porque você gosta de sofrer. Você que está aqui, que não namora, que não é casado, eu sei, Deus me mostra que você às vezes entra no Instagram do seu ex. Amém ou não amém? Eu sei que você pensa, nossa, hoje nós zoamos um amigo nosso, próximo, que ele... Não vou falar isso. Eu ia falar, quase que eu falei. Não! Mude de canal! Viva o hoje! O que você tem para hoje é hoje! A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Viva com intensidade, valorize a sua vida. Viva o que você tem hoje, não espere algo para ser feliz, porque às vezes é assim. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, no São Marcos, eu falava, nossa, quando eu completar 18 anos, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Aí eu completei 18. 18 anos é 18 anos, não mudou nada. Aí eu falei, nossa, quando eu tiver 25 anos, eu tiver um carro, as coisas vão melhorar. Beleza, tive um carro. Quando eu casar, as coisas vão melhorar. Aí eu casei. Quando eu vou ser pastor... Tipo, a gente sempre espera, estamos em busca de algo para ser feliz. Não seja isso em nome de Jesus. Terceiro, dicas para você não viver no passado. Terceiro, resolva o que pode ser resolvido. Tem coisas do seu passado, meu irmão, que dá para resolver. Uma delas, peça perdão para alguém que você magoou. Sabe aquela pessoa que você magoou ano passado por causa das eleições? Sabe? Deus te fez lembrar agora, né? Aquele grupo de família que não existe mais. Aquele Natal que foi um desastre o Natal, porque o Natal não deu certo, porque os irmãos da esquerda, os irmãos da direita, ficou uma bagunça. Tem coisas que dá para resolver. Talvez você é um ex-drogado e você consegue, hoje você é liberto nisso e hoje você consegue ajudar pessoas nessa área. Eu me lembro que nós acompanhamos um jovem que ele se converteu, só que ele tinha uma passagem na polícia. E o juiz lá decretou que ele tinha que ser preso, dentro da igreja. E ele foi falar com o pastor, pastor, mas e aí, eu me converti agora, as coisas velhas não se passaram? Irmão, tem coisas da justiça que você tem que resolver. Porque ele estava na igreja, ele tinha algo para pagar para a justiça, ele estava na igreja, ele conta que ele levantava a mão, mas quando ele viu uma luz vermelha girando, ele já ficava assim, já, com medo. Ele tinha alguma coisa que ele precisava resolver. O que dá para resolver, meu irmão, resolva. Até que ele foi orientado pelo pastor, ele se entregou para a polícia. Eu vou me entregar, porque isso, eu fiz isso. Aí ele era réu primário, né, ele cumpriu lá algumas coisas lá de cesta básica, que o crime não foi tão grave assim, foi, não sei que artigo que foi lá, que apesar de morar no São Marcos, eu não entendo os artigos. Ele fez lá, resumindo, ele tinha um papel. E esse papel ele poderia mostrar para qualquer polícia que ele passava, não devo mais nada. E ele andava com esse papel no bolso. Ele estava na igreja, irmão, quer ver um negócio? Olha aqui, ó. Eu sou livre. E ele falava que dormia melhor, que ele estava em paz, porque tem coisas, meu irmão, que dá para resolver. E resolva. Eu olho para as crianças, eu não vejo nenhuma criança dizer assim, papai, no Natal, papai, o pastor Fred acho que nunca vai ouvir isso. Papai, eu não mereço receber presente de Natal porque eu não fui um bom filho esse ano. Você já viu alguma criança falar isso?
Se você vê, você pode levar essa criança no médico. Por que eu digo isso para você? Porque você, como Deus, é nosso Pai, Ele quer nos abençoar. Mas tem coisas do passado que a gente fica parado. E eu te digo, pare de lembrar aquilo que até Deus já esqueceu. Se você pecou e se você se arrependeu, a Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. E às vezes nós queremos pedir perdão para Deus sempre dos mesmos pecados. E queremos ficar presos nessa vida. Estou terminando. Eu olho para Jonas. Jonas cometeu um dos piores erros da sua vida. Ele foi em direção contrária. Deus falou para ele, Jonas, vai para Uziel. Jonas não, foi para o Cambuí. Direção contrária. E se você conhece a história, o peixe cuspiu ele na terra, você pensa, vai levar uma disciplina forte. Se eu sou Deus, eu ia acabar com a vida do Jonas. Você vai ficar 3 anos de banco. Sabe o que os irmãos fazem na igreja de banco? Quando o irmão faz coisa errada? Só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez. Jonas se arrependeu e logo voltou para o jogo. Meu irmão, Deus não está preocupado com o seu pecado. Volto a dizer, se você confessou, se você se arrependeu, Deus está preocupado com o seu propósito. Ele quer te usar em algumas áreas que Ele precisa. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então você fica focado no seu passado, você fica focado no seu pecado, mas Deus está focado no seu propósito. O propósito de Jonas era esse. Deus precisa de pessoas confiantes e seguras. Não é maravilhoso você que é mulher e você conhece um homem que te passa segurança? Não é maravilhoso isso? Já que eu estou falando de passado aqui, de ex-namorados, eu quero conversar um pouco sobre o ex-namorado da minha esposa, que eu conheci ele. É umas coisas estranhas falar isso, né? O ex da minha esposa, ele é desse tamanho aqui assim, mais ou menos. E ele não passava segurança nenhuma para ela, porque ela é assim e o cara é assim. E quando arrumava briga na rua, ela tomava a frente, né? Não passava segurança. Mas é maravilhoso quando alguém nos passa segurança. Jonas, ele ignorou as vozes acusadoras. Deus diria destruir toda uma cidade, mas através de Jonas, a cidade foi salva. Passe segurança para as pessoas com palavras. Apesar de você hoje estar aqui, talvez você esteja numa luta interna. Tem pessoas que estão pior que você. Sabe o que eu te aconselho essa semana? Para você realmente ser impactado? Dá uma visitinha no Boldrini. Eu dou o sangue no Boldrini lá e é difícil. Eu chego lá e eu não... Tipo assim, é a mesma coisa de você falar, pastor, eu não gosto de ir em velório. Irmão, quem gosta de ir em velório? Mas tem que ir. Porque é nessas situações extremas que você vê, o meu problema não é nada perto disso. Apesar das suas lutas, dos seus passados, você ainda está vivo, você está aqui. Deus pode recomeçar uma coisa na sua vida. Sansão também foi assim. Sansão foi libertador e faria grandes coisas, começou bem, ele tinha uma força sobrenatural, porém Sansão pisou na bola. Aquele homem forte, tudo, casou quem não era para casar. A Bíblia diz que Sansão foi escravo, que Sansão teve os 2 olhos perfurados, que Sansão foi motivo, ele foi o ator principal da grande festa que eles fizeram para o rei Dagon. Sansão estava lá, aquele homem que matou vários filisteus, estava preso. Às vezes é assim, o pastor Aguiar pregou sobre isso, sobre Sansão, que o pecado nos escraviza, como Sansão foi escravo, que o pecado nos cega e que o pecado nos mata. É isso que o pecado faz. E Sansão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão mais uma vez. Sansão derrotou mais inimigos em sua morte do que todo o tempo da sua vida. A Bíblia diz que um jovem levou ele até 2 colunas. E o Espírito de Deus veio novamente a Sansão, e ele derrubou as 2 colunas, e a Bíblia diz que ele matou mais pessoas na sua morte do que toda na sua vida. É esse Deus que eu acredito, o Deus de mais uma vez. É um Deus de segunda chance. E você fica aí preso, parado, porque algo do passado te machuca. Entenda isso nessa noite, e eu termino com a última dica. Nem tudo tem resposta. Algumas coisas que nós questionamos. Exemplo, infelizmente, eu já participei de um velório de uma criança recém-nascida. Sabe, aquele caixão branco, desse tamanhozinho assim, ó. E você questiona algumas coisas. Deus, mas por quê? Por que isso acontece? Às vezes não tem resposta.
Às vezes nós queremos ver algo, uma resposta lógica, mas Deus, Ele trabalha com o improvável. Se você vê a parábola do filho pródigo, o que era comum? O filho falou, pai, eu quero a minha parte, que eu quero curtir a vida. Você conhece a história. Ele pegou a parte dele, ele curtiu, ele gastou com mulherada, ele fez a festa, e ele chegou a um ponto de comer com os porcos. Olha o que o pecado faz. Deixou a pessoa comer com os porcos. Mas a Bíblia diz que ele retornou. Ele falou, não, como que eu posso comer com porcos? Até os empregados do meu pai têm mais honra do que isso. Ele voltou. A Bíblia diz que o pai dele, quando viu ele voltando, falou, agora esse moleque vai sofrer pro resto da vida. Eu vou fazer a vida dele um inferno. Quem mandou ele fazer o que ele fez, de revender toda a herança? Não é isso que está escrito. A Bíblia diz que aconteceu uma grande festa. É isso que nosso pai faz. Ele festeja o nosso arrependimento. Substitua aquilo que te faz mal. Eu estava vendo uma reportagem, uma pesquisa norte-americana, e eles falaram sobre a lei da substituição. E eles falaram que pessoas que estavam viciadas em cigarro, pessoas que eram viciadas em cigarros e começavam a tocar gaita. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas ao aprender a tocar gaita, eles paravam, a ciência não conseguiu explicar, mas eles paravam de fumar. Ele substituiu o cigarro pela gaita. E o que te faz mal hoje? Você sabe o que te faz mal. O futuro, meu irmão, é algo próximo. Sabe quando que é o futuro? Daqui a pouco. O nosso futuro daqui a pouco, eu creio no nome de Jesus, que todos nós vamos comer um lanche da Simone ali no after. Todos, amém? Daqui a pouco, porque a gente pensa que o futuro daqui a 10 anos não é, o futuro é hoje. Daqui a algumas horas é o futuro já. E você já fica mal no passado, ou você é uma pessoa depressiva que está presa no passado, ou você é uma pessoa ansiosa que está presa no futuro. Viva o hoje. O problema é que muitos jovens, infelizmente, têm a unção do Michael Jackson. Você conhece a unção do Michael Jackson? É sempre aqui, ó, e para trás. Eu não vou fazer mais para não escandalizar os irmãos. Não fique com essa unção do Michael Jackson. Acorda com alegria. Você sempre vai me ver feliz, mas vai ter dia que eu quero fazer nada, mas as pessoas não têm culpa dos meus problemas. Todo mundo aqui tem problema. Se eu fizer aquela pesquisa lá, quem aqui está com problema, vamos orar, que Deus me mostre que tem pessoas aqui com problema. Claro, nós sempre vamos ter problemas. Eu não estou aqui profetizando coisa ruim na sua vida. Eu estou aqui te preparando para resolver esses problemas. Se você não conseguiu algo ainda, fique em paz. Deus vai derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. Jesus disse, o ladrão da cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É nesse Deus que eu acredito. Jogue as coisas velhas fora. Faz uma limpa espiritual na sua vida. Sabe aquilo que você ganhou do seu ex? Joga fora, porque toda vez que você vê, você lembra dele. E Deus quer te libertar e você quer ficar preso nisso. Entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Saia da sua zona de conforto. Talvez você entrou no modo avião, que do jeito que tá bom. Não vai nem melhorar, nem piorar. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo várias pessoas que Deus chamou. Abraão tinha 75 anos. Na nova previdência, Abraão já estava aposentado já. Só que Deus o chamou. E falou, Abraão, pela sua vida, você vai ser pai de multidão. Mas Abraão nem filho tinha ainda. Eu creio que ele riu. A Sara, sua esposa, riu dos anjos quando foi anunciar que ela teria um filho. Como assim? Eu sou tiazinha já, não posso engravidar. É assim o nosso Deus. Ele fala sobre a nossa vida. Mesmo a gente nem... Porque quando você fala com Deus, quando você ora, quando você se entrega a Ele, você está consultando quem já viu o seu futuro. Mas a dificuldade é falar com Deus. A dificuldade é que nós não conseguimos sentir a voz de Deus. Tem intimidade com Ele. Como que você consegue essa intimidade? É você e Ele. Aquilo que é feito no privado vai ser revelado no público. Aquela vida que você tem com Deus, eu não tenho. Eu não conheço alguém que depois de fazer uma oração, depois de orar no seu quarto, ficou mal. Nossa, eu orei e eu fiquei meio endemoniada. Não existe isso. Quando você ora, você sente uma paz. Uma vez eu conversava com uma pessoa que não é cristã, e eu falei algo para ela de esperança. Ela falou, nossa pastor, por isso que você é pastor, né? Eu estou em paz. Mas isso aí é uma pessoa que quer morar em você, que é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que quer te convencer. Mas às vezes o passado não te deixa você viver isso. Uma história, eu finalizo com essa história, uma história que
uma mula, por isso que ele chamava mula, caiu no buraco. E o dono não tinha condições de arrancar essa mula do buraco. E o dono, para não deixar o animal sofrendo lá, ele começou a jogar terra sobre a mula, para enterrar a mula viva. O pessoal dos direitos dos animais fica revoltado com isso, né? Mas é uma história. E começaram a jogar terra para enterrar a mula viva. Só que a mula ficou esperneando lá, e jogava terra, e ela foi esperneando, e ela começou a entender, apesar de ser uma mula, entendeu? Uma mula, trocadilho. Ela começou a pisar nessa terra que era jogada em cima dela, ela começou a pisar. E foi crescendo esse buraco. Ela começou a pisar e foi crescendo. Ela começou a pisar e foi crescendo. Resumindo, moral da história. As terras que jogaram para matar ela foram as mesmas terras que ela conseguiu sair do buraco. Então aquilo que as pessoas têm usado contra você, você vai conseguir se levantar disso. Você é muito maior que isso, não porque você é merecedor, mas porque nós cremos num Deus que faz isso em nossas vidas. A vida irá nos enterrar ou nos abençoar. É uma escolha. Você decidiu hoje estar aqui. Você decidiu hoje renunciar à sua vontade, mesmo você não querendo. Você decidiu hoje estar aqui. E o nosso Senhor está aqui e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Se coloque em pé e feche seus olhos. Eu quero orar com você rapidamente, com seus olhos fechados. Se alguém for falar do seu passado, eu tenho uma ótima resposta para você. Você pode dizer: não me julgue pelo meu passado. Eu não vivo mais lá. O meu passado não determina o meu futuro. Nessa noite, eu não sei como que o Senhor falou com você, se foi através da palavra, se foi através dos louvores, se foi através deste momento de comunhão que nós temos aqui nos 5 minutos de conversar. Você pode pensar: nossa, eu já fui abençoado nessa conversa, nessa nova pessoa que eu conheci, desse novo irmão em Cristo que eu conheci, eu já fui abençoado. Mas eu não estou aqui para expor ninguém, nem para envergonhar ninguém. Quem tem que ser te envergonha neste momento é Satanás. Mas eu queria orar com você. Se você sentiu no coração, se essa palavra falou de alguma forma na sua vida, vem aqui à frente que nós vamos orar por você no nome de Jesus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não importa o seu status hoje, não importa o seu grau de intimidade com Ele hoje. Hoje Ele quer te libertar no nome de Jesus. Peça licença, vai com a sua amiga, chama a sua amiga: vamos comigo, eu não quero ir sozinha, mas eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de resistência, ó Pai. Oh Deus, não é por acaso, Senhor, que essas pessoas estão aqui no nome de Jesus. E você que sentiu no coração, eu quero orar pela sua vida, eu quero te ajudar no nome de Jesus. Vença, você consegue, você pode todas as coisas. Não deixe que nada venha falar mais alto sobre isso em nome de Jesus. Vença isso, o Senhor Ele quer te usar. Você sabe que entra ano, sai ano, e você diante do Senhor fica do mesmo jeito. Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso, mas Deus busca, Ele precisa com urgência de pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. Eu falo: Senhor, em nome de Jesus, me ajude todos os dias. Eu não estou livre de algumas coisas que podem acontecer na minha vida, mas você que quer uma oração específica, eu vou orar com você. Nós vamos orar juntos. Os pastores que estão aqui vão me ajudar em oração, e nós vamos vencer juntos. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor. Que você possa, no nome de Jesus, vencer. Oh Deus, vencer todo obstáculo, vencer toda mente bloqueada, toda mente paralisada, toda mente cauterizada, dizendo que você não precisa. Você sabe que você precisa. Você sabe que você precisa ter um relacionamento forte com Ele. Você sabe que você precisa se entregar totalmente a Ele. Oh Espírito Santo, o Senhor está aqui em nosso meio, Pai. O Senhor trabalha, ó Pai, de diversas formas. Em nome de Jesus, Pai, visite o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus, nós não queremos sair da mesma forma aqui neste lugar, ó Pai. Nós queremos muito mais do Senhor. Nós queremos renunciar, Senhor, às nossas vontades. O Espírito Santo venha convencer, venha sondar esses corações, ó Pai. Eu não digo todos, ó Pai, mas às vezes o nosso coração duro. Quantas vezes, ó Pai, eu fui na igreja, quantas vezes eu participei de cultos, ó Pai, e não senti nada. Não que estava problema nas pessoas, mas o problema era eu. Senhor, renova, Pai.
Oh Deus, eu não quero ficar preso ao passado, Senhor. Eu não quero ficar preso naquilo, Pai, que tem me feito mal. Eu quero ser liberto pelo Senhor. A cruz, Pai, a cruz nos libertou em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, continue falando em nosso meio em nome de Jesus. Nós queremos vencer, Senhor, essas dificuldades. Oh Deus, nós não queremos deixar para amanhã, nós queremos hoje. Nós queremos hoje, ó Pai, experimentar coisas maiores, ó Pai. Nós queremos hoje, ó Pai, aumentar o nosso nível de intimidade contigo. Nós queremos hoje, ó Pai, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa voltada a Ti, ser uma pessoa compromissada com a Tua obra, ser uma pessoa que não deixa o passado falar mais alto, ser uma pessoa do agora, ser uma pessoa revoltada com as coisas do mundo e uma pessoa revoltada de falar, de entender o amor do Senhor. Oh Espírito Santo, enche, ó Pai, encha-nos, ó Pai, até transbordar, Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, na superfície. Nós queremos viver além, Senhor. Tire de nós, ó Pai, todo desejo carnal. Tire de nós, Senhor, toda a soberba. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor, que nós possamos rasgar o nosso coração diante do Senhor e entender que há um Deus que nos ama, há um Deus que nos perdoa, há um Deus que está à disposição para nos usar. Senhor, tira toda a mente amarrada do passado e que no nome de Jesus, que cada jovem aqui, Senhor, venha sentir jovens do agora, jovens do hoje, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Pai, nos ajude a vencer essas batalhas, essas guerras, essas lutas internas, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, deixar o passado, ó Pai, no passado, e como diz a Tua palavra, eis que se fez tudo novo. O Senhor, Deus do novo. Essa igreja é conhecida como lugar de novos começos. Oh Deus, eu sei, mesmo em meio às lutas, ó Pai, de cada um aqui internas, mesmo tem dado um passo de fé, que o Senhor venha começar, Senhor, novos começos na vida de cada um. Porque sempre é bom renovar, sempre é bom, Deus, sonhar novos sonhos, novos projetos com o Senhor. Nós te bendizemos nessa noite, ó Pai, e nós te adoramos por essa rica e preciosa oportunidade que nós temos nessa noite de te louvar e te engrandecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar essa pessoa em nome de Jesus? Dê um abraço, dê uma palavra de esperança para ela.